Olá, igreja. É bom nós estarmos aqui novamente, tendo comunhão por meio da palavra. E eu sou grato ao Senhor, sabe, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem nos suprido ricamente e abundantemente com a Sua palavra. Mesmo com o distanciamento, essa palavra que o Senhor tem aberto para nós, ela tem nos suprido. É claro que também, irmãos, nós precisamos sempre estar atentos para que a gente não abra nenhum tipo de brecha para o inimigo entrar e causar dano na igreja, especialmente nesses momentos que nós estamos afastados fisicamente. Então, muitas coisas podem acontecer na nossa vida e podem nos esfriar e nos trazer desânimo e fraquezas espirituais. Mas, irmãos, nós estamos aqui para ajudar os irmãos a sustentar a fé dos irmãos, a fazer o exercício, né, da busca ao Senhor, para que isso seja prático e tenha resultados na nossa vida, especialmente nesse momento que nós estamos passando, né? Então, irmãos, o Senhor nos deu um sentimento no prosseguimento do estudo, de falar um pouco sobre o tema dessa semana vai ser a santificação, o caminho para a comunhão. O texto é 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Eu vou ler então esses versículos, daí a gente começa a nossa comunhão, ok? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos, Senhor, pela revelação que o Senhor tem nos dado, pela misericórdia e pelo amor, Senhor. Senhor, nós oramos que essa palavra que foi lida, Senhor, ela possa ser revelada a nós e que ela possa se tornar prática para nós, que possamos compreender o que o Senhor está querendo nos dizer, para que nós possamos ser edificados, orientados, supridos, alimentados por ela, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa essa comunhão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já tínhamos visto no começo dessa epístola alguns itens bastante importantes, né? Porque nós falamos, já foi dito, né, que a questão do verbo ser manifestado no princípio, que é o que estava oculto e foi revelado no tempo presente, aquilo que João ele testemunhou de ter visto e ouvido e que suas mãos apalparam, tudo isso dizia respeito ao verbo da vida, se dizia respeito ao nosso amado Senhor Jesus, que foi um mistério de Deus revelado, né, por meio da encarnação, e que João teve a oportunidade de conviver muito proximamente do Senhor, né? Tanto é que ele é aquele que inclinou sobre o ombro do Senhor. Irmãos, a experiência de João com o Senhor, ela foi bastante próxima. E João, como nós já vimos, ele foi o apóstolo que, provavelmente o único apóstolo que morreu de velhice.
e na sua maturidade ele trouxe muita sabedoria nos seus escritos. Então ele trata muitas vezes, né, a quem ele endereça as suas cartas como filhinhos, cheio de amor, cheio de consideração. E essa, talvez por ele ter experimentado ao longo de toda a sua vida, não só a experiência física com o Senhor, mas, sobretudo, a experiência espiritual com o Senhor já ausente, né, pelos sofrimentos que ele passou, por exemplo, ele ter sido exilado na ilha de Patmos, onde ele teve as visões no Apocalipse, e, e, e ele pôde escrever as cartas. Então, a gente percebe que são palavras cheias de sabedoria, cheias de vida, mas sobretudo cheias da experiência com o Senhor. E aqui a gente percebe o sentimento de João de tentar nos mostrar o caminho para a comunhão com o Senhor. Porque esses versículos iniciais, eles demonstram que uma das coisas mais importantes que Deus deseja no seu coração é ter comunhão conosco, né? Já foi abordado isso na semana passada, que o Senhor nos trouxe, nos chamou à comunhão. Ele nos trouxe, e essa comunhão, ela tem um sentido muito profundo, e não é simplesmente ter um relacionamento ou ter algo em comum, é muito mais. Essa comunhão, ele diz respeito a nós nos tornarmos participantes da natureza divina, participantes da comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito. Irmãos, consegue imaginar como isso é maravilhoso, né? O desejo de Deus é que nós tenhamos a comunhão com a Trindade. Nós somos convidados, como disse o Sérgio na semana passada, fomos convidados para essa dança entre o Pai, o Filho e o Espírito, e nós somos, irmãos, privilegiados. Não tenho como descrever isso, sabe? A honra que nos foi dada de sermos coparticipantes da natureza divina. Irmãos, fazer parte desta roda, desta comunhão, tem um significado, como descrever isso, né? É imensurável. A Trindade divina, a comunhão divina, que é eterna, ela agora fomos convidados a fazer parte desta comunhão. Então nós vemos aqui que versículo 3 fala assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Obviamente que aqui nós vemos que o Espírito também ele está inserido nesse contexto, né? Porque a pericorese, né, que é essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito, ela acontece desde a eternidade passada, e nós somos, através do Filho, convidados a fazer parte. Então, a nossa porta de entrada, ela é o seu Filho Jesus, né? Então, por isso, irmãos, a ênfase em Cristo aqui é porque nós precisamos reconhecer que a nossa vida está em Cristo Jesus, ok? Então esse é um primeiro ponto, irmãos, que chama atenção, é que nós temos essa porta de entrada que é Cristo, e nós vemos que todas as condições para que aconteça a nossa comunhão com o Deus triuno, ela passa necessariamente pelas condições que o Senhor Jesus nos proporcionou, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, por meio da sua ascensão e por meio de ter enviado o outro Consolador,
que hoje nos assiste em todas as nossas necessidades. Percebe como todas as coisas foram feitas de maneira absolutamente perfeita para que nós pudéssemos então entrar nessa comunhão. Bom, vamos prosseguir um pouco mais, né? Porque nós já vimos aí no começo da primeira parte desse primeiro capítulo, né, falando que a vida se manifestou, tá? Então a ênfase ali é mostrar que o verbo estava no começo e que a vida se manifestou, e essa vida, ela é a vida de Deus, é a vida Zoé, e a manifestação dessa vida, ela então tinha um objetivo, que era nos trazer a comunhão com a Trindade. Bom, dentro dessa condição, irmãos, então João ele vai agora nos abrir um pouco mais. Primeiro momento ele mostra a questão do verbo, do princípio, o verbo da vida, desde o início, a manifestação dele, abre a questão da comunhão, mostrando o desejo de Deus. E aí ele entra num ponto agora que ele traça o panorama, agora fala assim, agora como que isso ele vai acontecer na nossa vida? Bom, então aí nós precisamos continuar para abrir nosso coração e entender que também existem condicionantes para isso. Com relação, vamos dizer assim, a habilitação, a nossa habilitação para a entrada na comunhão, tudo depende e veio de Deus e veio do Senhor Jesus, porque a palavra fala que Ele nos chamou para a comunhão, tá? Bom, então isso veio de Deus para nós. Mas aí, se nós observarmos esse texto que nós lemos, nós vamos ver que ele fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né, a condição se. Então, toda vez que a gente fala se fizermos isso, se dissermos, se confessarmos, é uma condição, é uma condicionante. E aí entram os aspectos práticos para que a nossa comunhão com o Senhor ela seja efetivada. E então vamos encarar isso, né, irmãos? Se nós realmente queremos buscar a comunhão, que nós desejamos a comunhão, gostaria de desejar essa comunhão tanto quanto o Senhor deseja essa comunhão conosco. Apesar de que eu queria deixar assim, bem claro que o Senhor ele não precisa da nossa comunhão, tá? Deus, ele em si mesmo, ele é autossuficiente, né? Nós sabemos disso. Mas aprouve a Deus, né? Aprouve a Deus nos chamar à comunhão, irmãos. Então, Deus não tinha necessidade nenhuma de nos chamar. Deus não tinha necessidade. Mas aprouve a Deus nos chamar para essa comunhão. Então nós temos que ver nisso, irmãos, realmente um amor eterno, né? De nos incluir nessa natureza. Então, voltando para isso, irmãos, nós precisamos realmente buscar essas condições que o Senhor está nos colocando e prestar atenção nelas, porque o Senhor já nos chamou, já fez tudo o que tinha que fazer, e agora entra a nossa parte. Então, vamos adiantar um pouquinho aqui, para a gente não gastar muito tempo nessa introdução aqui. Vamos lá. Ele fala, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. São poucos os versículos na Bíblia que falam, assim, de uma maneira tão enfática o que Deus é, né? Temos Deus é luz, Deus é vida, né? Ele fala que Deus é o pão da vida, é a árvore da vida,
Então, mas assim, nesse versículo ele diz que Deus é luz. É uma qualidade de Deus. Deus é amor, Deus é luz, né? E eu gosto quando eu vejo um versículo assim tão enfático, mostrando o que Deus é, né? E quando fala que Deus é luz, certamente nós não, não compreendemos que a luz é como a luz que nós enxergamos com os nossos olhos, né? Uma lâmpada acesa, ela emite luz, mas a figura é a mesma, né? Porque aqui ele fala que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nele treva nenhuma. Aqui nós vemos o que ele é e o que ele absolutamente não é. Tá? Ele é luz e não há nele treva nenhuma. Quer dizer, o oposto da luz, a ausência da luz é treva. Não há nele treva nenhuma. Então é uma luz absolutamente intensa, pura, e não há variação de intensidade. Então não existe uma luz como essa. Não existe, né? A luz que nós vemos aqui, ela tem variações. Ela tem uma intensidade aqui, mais para longe vai ficando mais fraca. E essa luz de Deus, ela não tem variação nenhuma, não há treva nenhuma. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer distância, ela é a mesma luz. E quando ele fala a respeito das trevas, irmãos, então ele vai abrir para nós uma realidade, talvez uma triste realidade. Quando nós falamos de trevas, obviamente, na nossa mente, no nosso coração, vem a questão do pecado. E o contexto aqui destes versículos é justamente esse. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui ele introduz essa questão de que se nós andamos na luz, né, realmente tem uma outra questão que ele introduz aqui, que é nós mantermos comunhão uns com os outros. Nós vamos ver daqui para frente, irmãos, alguns versículos, que essas duas coisas elas caminham juntas. A primeira coisa é com relação a nós andarmos na luz, e eu vou ler mais outro versículo para ficar o contexto mais claro. Versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, irmãos, então aqui o se, né, se confessarmos, se dissermos, dissermos que mantemos comunhão. Então, os ses são para testar a nossa vida, né? Será que nós estamos andando? Será? Né? O se é uma dúvida. Se nós andamos de um jeito, nós não temos uma realidade. Se nós andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que está relacionada a nós praticarmos algo para caminharmos e irmos em direção à comunhão com o Senhor. Bom, a primeira questão é luz, tá? Então, se nós andarmos na luz, não tem trevas. Se nós andarmos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Olha que interessante essa condição, tá? Primeiro, que andar na luz significa nós sermos iluminados pelo Senhor. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Andar na luz significa andar na presença do Senhor, e essa luz do Senhor, ela ilumina não só o caminho, mas também expondo a nossa vida, expondo o nosso ser e principalmente a nossa condição, né? A luz de Deus, ela pode vir para nós de uma maneira para nos iluminar, para que nós possamos enxergar, né,
as nossas falhas, os nossos pecados, né? Como ele fala que não há nele treva nenhuma, quando a luz de Deus ela vem para nós, ela vem para eliminar qualquer tipo de treva que haja em nós, tá? Então, os nossas salinhas, nossos quartinhos, os nossos porões trancados, eles, quando são expostos à luz de Deus, ele vai expor, vai mostrar tudo aquilo que está guardado lá dentro. Nós sabemos muito bem o que significa isso, né? Deus nos expõe. Então, ele nos ilumina por um lado, mostrando o caminho, mas por outro lado, ele também nos expõe. Então, essas duas características da luz de Deus, né? Para nos orientar, mas também para nos expor. Mas, enfatizando novamente que tanto uma como outra situação, o objetivo é nós caminharmos para a comunhão com o Senhor, ok? Dentro desse contexto, irmãos, dentro desse contexto de nós sermos iluminados, entra a comunhão uns com os outros. Interessante, não é? Bem interessante. O Senhor poderia ter deixado somente um aspecto, né, da iluminação, que é a questão do pecado, né? Nós vamos tratar bastante sobre isso. Já é algo bastante grande e importante em nossa vida e todos nós sabemos disso. Mas ele também introduz, junto com essa questão de nós andarmos na luz, a questão de mantermos comunhão uns com os outros. Isso é muito relevante porque a nossa jornada, irmãos, para a comunhão com o Senhor é uma jornada coletiva e nós precisamos uns dos outros, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, que o Senhor realmente nos instrua a respeito disso, né? Irmãos, eu preciso de você, eu preciso de cada um de vocês, eu preciso que o Senhor esteja constantemente me iluminando, me orientando, iluminando o meu caminho, expondo a minha condição, mas também eu preciso da comunhão com vocês. E uma colocação que ele faz aqui relacionado à comunhão com o Senhor, na sequência ele diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, eu vejo nesse versículo que essa questão de andar na presença do Senhor, de manter comunhão uns com os outros e a purificação dos nossos pecados, essa dinâmica toda, ela visa a nossa purificação ou a nossa santificação, para que nós possamos ter a nossa comunhão com o Senhor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, tá? Então nós conhecemos as condições, a nossa condição pecaminosa, também conhecemos as condições que o Senhor nos dá para nos purificar. E também entendemos que o nosso caminhar, ele precisa ser junto. Temos que ter comunhão uns com os outros. E se houver alguma coisa entre nós, irmãos, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o Senhor está sempre nos dando a condição para que nós possamos caminhar em direção à comunhão. Então, é um encorajamento, irmãos, muito grande para que a gente caminhe em direção ao Senhor. Mas nós precisamos frisar algumas coisas, tá? Talvez negativamente, nós precisamos compreender essa questão que foi bem enfático nesse trecho que nós lemos, a questão dos nossos pecados. Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então nós não queremos trevas, correto? Nós queremos luz, nós queremos vida, queremos o verbo da vida agindo em nós e arrumando e ajeitando a nossa comunhão e nos entremesclando de uma maneira que a edificação ela possa acontecer
com o nosso entrelaçar das nossas vidas. É isso que é a vida da igreja, né? Mas nós precisamos, irmãos, aqui está bem claro que nós precisamos tratar essa questão do pecado em nós. Irmãos, é um tema bastante comum, bastante já falado entre nós. Mas agora precisamos olhar esse texto agora sob esse aspecto, que é o aspecto da comunhão com o Senhor, ok? Então, irmãos, eu queria passar por alguns versículos para rapidamente, tá? Porque não quero me delongar muito. Tem o capítulo 7 de Romanos, que ele é clássico nesse sentido de mostrar para nós o que é o pecado. Então, nós estamos sendo iluminados pelo Senhor para que Ele mostre para nós aquilo que está oculto em nós. E o que está oculto em nós chama-se pecado. Ok? Aquilo que nós não queremos expor e nós muitas vezes desconhecemos ou muitas vezes deliberadamente nós escondemos do Senhor. Mas assim, eu queria enfatizar com relação a isso, com relação ao pecado, né? Romanos 7, ele faz algumas considerações importantes. Nós conhecemos bem esse texto, né? Que Paulo diz assim, Romanos capítulo 7, versículos 15 a 17. Não, desculpa, até o 20. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem fez isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Irmãos, eu queria aqui enfatizar essa questão, né, do pecado que habita em mim. Talvez a gente nunca tenha pensado de uma maneira tão assim, como poderia dizer, a questão do pecado habitar em nós, né? Habitar em nós, irmãos, significa morar, não como que eu posso dizer, por exemplo, uma cadeira, ela não habita uma casa, ela está dentro de uma casa, simplesmente. Percebe a diferença? Quando eu digo, a Dinéia habita dentro desta casa, é completamente diferente. Então, quando nós lemos esse texto e vemos Paulo dizendo que o pecado habita em mim, a gente percebe uma personificação do pecado, né? Uma corporificação, algo vivo dentro de nós. E eu acho que esse aspecto talvez a gente não pensa muito. A gente entende o pecado como o mal que está em nós, né? Uma característica nossa, mas não como uma corporificação, não como algo vivo dentro de nós. E o que a gente vê na palavra aqui é que o pecado é algo vivo dentro de nós. Se você olhar em Romanos capítulo 5, versículo 12, e mais alguns aqui, fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No 14 fala assim: entretanto reinou a morte. E depois no versículo
17 fala: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. É interessante nós vermos esse verbo relacionado ao pecado, dizendo que o pecado reina, né? Ou seja, tem uma certa autoridade, um certo governo sobre a vida dos homens, porque no versículo 12 fala que a morte entrou e passou a todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, pecado e morte são sinônimos aqui. E ela fala que eles entraram em nós, né? E aí a morte reinou em nós. Irmãos, isso é grave, isso é muito sério. No versículo 14 do versículo 6, ele diz que, falando depois a respeito, versículo 12, desculpa, ele fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Olha, a luta que nós estamos travando aqui com relação ao pecado, é ele querendo governar a sua vida e a minha, né? É isso que o pecado faz em nós, né? O versículo 14 fala: porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, irmãos, nós precisamos ficar bem claro que a dinâmica do pecado na nossa vida, ela é uma dinâmica fluida, uma dinâmica viva, né, que tem intenções, que tem governo, que tem autoridade sobre as nossas vidas quando nós não estamos debaixo da graça, tá? Nós sabemos exatamente, nós sabemos qual é o remédio para isso, mas muitas vezes nós esquecemos disso. E aí nós permitimos que esse pecado que habita em nós, ele governe, ele reine sobre nós, ele tenha domínio sobre nós, ele tenha que ele opera em nós, opera a morte em nós por meio das suas ações, e que o resultado dessa operação na nossa vida, nós conhecemos muito bem, que são os nossos pecados. Então, eu queria aqui só deixar bem explícita essa questão, né, da corporificação do pecado em nós, né, que habita em nós, e ele continua agindo em nós quando nós não estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos em nós mesmos. Então ele tem todo esse poder, essa capacidade de governar, de reinar, de dominar e de operar a morte em nós. Irmãos, nós precisamos dizer um basta a isso. Nós precisamos nos posicionar com relação a isso, porque muitas vezes nós não percebemos o que está acontecendo na nossa vida, tá? Como que isso está acontecendo, às vezes passa despercebido. Mas eu queria, irmãos, encorajar os irmãos, né? Que o Senhor Jesus, ele já foi feito sacrifício por nós, né? No livro de Levítico, quando foi estabelecido as ofertas, tem lá a oferta pelo pecado e a oferta pelos pecados. Então, tanto o aspecto da fonte, da origem, da corporificação já foi tratado na cruz, tá? E a eficácia desse tratamento, né, também se estende ao fruto do pecado, que são os nossos pecados. Então, eu queria ler alguns versículos aqui. No Isaías, capítulo 53, diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles
levará sobre si. Então você vê aqui que nesses dois versículos o Senhor trata do pecado e trata dos pecados. Então, irmãos, nós só temos um caminho, só temos uma alternativa. E essa única alternativa é a cruz de Cristo. Tá? O Senhor, ele teve um penoso trabalho, tá? E ele quer ver o fruto desse penoso trabalho. Né? Ele vai ficar satisfeito, sabendo que ele justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si, irmãos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que o Senhor nos dá essa liberdade, né, de nós encontrarmos um caminho para resolver esse problema. Tá? Parece bobagem a gente falar sobre isso, porque nós já conhecemos já há muito tempo que o Senhor Jesus morreu por nós na cruz para perdoar os nossos pecados, não é isso? Sabemos. Quanto tempo nós sabemos disso? Mas eu pergunto, quanto isso é prático e real na sua vida hoje? Né? Ontem, quantos pecados foram perdoados na sua vida ontem? Ou quantos pecados você confessou diante do Senhor? Você reconheceu diante do Senhor? Quantas coisas que não agradam ao Senhor foram levadas diante dele na cruz ontem ou hoje? Quantas, irmãos? Esse é o aspecto prático do negócio. É conhecer a eficácia, ter conhecimento da eficácia eterna da cruz é uma coisa. Aplicar a realidade da cruz na nossa vida diariamente é outra coisa, irmãos. É outro assunto. É outra realidade. E eu creio, irmãos, que nós estamos ainda um pouco longe de nós aplicarmos a totalidade do potencial que a cruz tem. Irmãos, estamos longe, longe, porque nós ainda reconhecemos e percebemos na nossa vida quantas coisas que nós não abrimos mão, quantos pecados que nós guardamos e nós escondemos de expô-los ao Senhor. Quantas coisas, irmãos, nós fazemos que desagradam o Senhor e nós sabemos que desagradam. Nós temos conhecimento da eficácia da cruz, mas nós não aplicamos a realidade da cruz em nós. Irmãos, precisa haver o reconhecimento da nossa condição de fato, não intelectualmente. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para a comunhão com a Trindade, com a Deidade, com o Pai, o Filho e o Espírito, né? Mas que o processo para chegar a isso, irmãos, passa necessariamente pela nossa santificação, pela nossa purificação. Não tem como, irmãos. Deus é santo, Ele é puro, Ele é luz, né? Ele não há nenhuma contaminação, não há nenhuma treva na presença de Deus. Irmãos, como você acha que você e eu vamos chegar na presença dele? Como? Você acha que do jeito que eu estou ou você está hoje, você poderia estar na presença de Deus hoje? Irmãos, nós precisamos pensar sobre isso, porque o Senhor está nos chamando à comunhão. E às vezes a gente se pega nessa questão da obra de Deus, da misericórdia de Deus, e nós levamos isso de uma maneira geral, genérica, que, tá bom, o Senhor já fez tudo por nós, não temos que fazer mais nada, né? Mas é um engano isso, irmãos, porque a responsabilidade nossa, a nossa responsabilidade nessa questão, certamente não é na questão da remissão dos pecados, nem da salvação, do perdão do pecado, não é isso.
Mas a nossa responsabilidade está na questão da nossa santificação. Isso sim, isso depende de nós. Isso depende das nossas atitudes. E a santificação, irmãos, não é, é não é, não é não pecar mais, não é, anular a força, a existência do pecado dentro de nós, que nós vimos que ele ainda habita dentro de nós. Então, irmãos, é uma luta diária, constante. Nós não vamos anular essa luta, porque a eficácia da cruz ela é eterna, constante, diária, mas ela precisa ser aplicada a todo instante. Mas nós não ficamos na cruz o tempo todo. Então esse é o nosso problema. E, irmãos, é a condição humana, nós não conseguimos ficar na presença de Deus o tempo todo. Mas nós podemos sim compreender que é necessário que nós estejamos na presença dele, porque Deus quer a nossa presença e nós também queremos, irmãos. Olha só que legal. Então, Deus quer, nós também queremos. Você quer, não quer? Eu também quero estar na presença do Senhor. Eu também quero estar na comunhão. Eu também quero estar na pericorese. Quero estar lá curtindo a presença de Deus. Mas para isso temos um caminho, tá? Então, se nós realmente negarmos que nós não temos pecado, irmãos, cometemos, é verdade, cometemos pecado e engano, e a verdade não está em nós. Se nós não temos comunhão com os irmãos, também é um problema para nós estarmos na comunhão com o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, ter um posicionamento sério diante de Deus com relação à nossa santificação, sabe? A nós reconhecermos, eu diria, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, né? No sentido do esvaziamento, que nós já falamos sobre isso, né? Nós precisamos reconhecer que o pecado, ele habita em nós, né? Ele habita lá, ele está lá, né? Ele pode ser anulado pela cruz de Cristo, mas ele continua lá, ele está latente lá dentro. Então, nós não podemos descuidar nem um minuto, porque se nós saímos da presença do Senhor, ele aparece novamente. Então, essa luta é a nossa luta diária, né? E ela é uma luta que ela vai durar a nossa vida até a volta do Senhor. Mas que nós possamos ser encorajados, irmãos, a praticar cada vez mais a nossa santificação. Eu quero ler também alguns versículos aqui em Hebreus, que vai nos ajudar esclarecendo, entendendo um pouco mais esse processo. Alguns versículos aqui. Hebreus 9, versículos 22 e alguns outros aqui para frente, tá? Até o 28 mais ou menos. 22 fala: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Bom, esse é o primeiro ponto. Nós já vimos, quem derramou sangue por nós foi Cristo Jesus, certo? Para a remissão dos pecados. Aí no versículo 26 fala assim: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, falando, né, das ofertas que o sumo sacerdote tinha que ir ano após ano oferecer a oferta pelos pecados, mas agora, de uma vez por todas, se manifestou no tempo, quer dizer, Cristo, né, ele se encarnou, se manifestou, viveu e se sacrificou-se a si mesmo pelo pecado, tá? E assim como os homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, quer dizer, uma vez só,
não vai acontecer de novo, uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então ele veio para oferecer de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então aqui, irmãos, a gente vê novamente a eficácia da obra redentora do Senhor, que veio para tratar do pecado e dos pecados, né? E aí ele prossegue no capítulo 10, versículo 10, ele reafirma da mesma maneira: nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Bom, esse contexto do versículo 10, capítulo 10, já fala a respeito da santificação. Então, eu quero então introduzir nesse assunto aqui, irmãos, a sequência, tá? A sequência da obra do Senhor, né? Primeiro vem a obra da cruz, a obra para tratar do pecado e tratar dos pecados. E na sequência, nós vemos a questão da santificação. Então, é nessa questão que nós temos sido santificados mediante a oferta de Jesus Cristo. O versículo 11: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E aqui de novo, irmãos, olha só que interessante. Agora ele fala dos pecados. Então, Deus ele é cuidadoso, irmãos, cuidadoso, para que ele sempre ele fala do poder geral da cruz com relação ao pecado e fala da questão prática diária da nossa vida com relação aos pecados, para que não haja dúvida a respeito da sua eficácia. E aí ele vai falar, olha só, no versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, irmãos, novamente, a palavra vem confirmar o processo, né? A cruz vem trazer para nós aquilo que nós não podemos fazer. Mas, ainda assim, a eficácia dessa cruz, ela visa o aperfeiçoamento nosso por meio da santificação, irmãos. Da santificação. Então, nós precisamos dar o segundo passo agora, que é a questão de nós nos santificarmos. E aí eu vou concluir aqui esse texto de Hebreus, no versículo 19 do capítulo 10, onde diz o seguinte: então, irmãos, dentro dessa condição que nós vimos agora, da eficácia da cruz e do aperfeiçoamento por meio da santificação, o versículo 19 diz: tendo então, irmãos, pois intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu quero só parar por aqui por enquanto, só para reforçar esses versículos que nós usamos muito, né? Nós conhecemos bastante esses versículos, que nós podemos e devemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele rasgou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós entendemos, né, que pela morte do Senhor agora não tem mais separação, nós podemos entrar diretamente no Santo dos Santos, né? Essa é a realidade. Nós tomamos esse versículo e proclamamos ele realmente com intrepidez, né? Porque temos que entrar com intrepidez, e é esse o sentido. Mas eu queria agora só ressaltar, irmãos, o versículo 22, que coloca a condicionante. Este versículo nós não enfatizamos.
não enfatizamos, irmãos. Nós falamos de entrar com intrepidez, falamos do sangue, do caminho, do véu da carne, falamos do sacerdote, mas nós não falamos muito a respeito do versículo 22, que é a condicionante. E a condição é a seguinte: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, irmãos, eu fiquei um pouco chocado com esse versículo 22, que a gente, de certa forma, desvincula dos versículos anteriores. A condição para nós entrarmos com intrepidez na presença do Senhor é um coração sincero, em plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. O que significa isso, irmãos? Significa a nossa santificação, né? O lavado com água pura aqui, irmãos, isso remete à condição do sacerdote no Velho Testamento, né? Para ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se lavar, tinha que entrar dentro da água e ser imerso. Significa que ele tinha que ficar totalmente purificado dentro dessa água, né? Isso está relacionado à santificação, irmãos. Então, a condição para que nós possamos entrar na presença do Senhor com intrepidez, porque a autorização para entrar com a intrepidez diz respeito ao que o Senhor fez por nós. Mas para que nós possamos ser aceitos na presença do Senhor, nós precisamos ter esse coração puro, purificado de má consciência. Então, isso diz respeito, irmãos, nós tratarmos dos nossos pecados. Tratarmos, Senhor, de todas as coisas que nós ocultamos do Senhor. Não sei se a gente pode dizer que a gente oculta alguma coisa de Deus, né? Acho que não. Mas que nós não confessamos para o nosso Senhor. Irmãos, nós precisamos de um coração puro. Quando ele fala aqui de um coração, sincero coração, né? Esse coração sincero significa um coração desprovido de qualquer coisa oculta, né? Ou seja, um coração que já se derramou diante do Senhor para apresentar para o Senhor todas as nossas falhas, pecados, mesmo que algumas sejam até desconhecidas de nós mesmos, né? Mas o caminho é a nossa santificação, irmãos, para que nós possamos realmente sermos aceitos na presença do Senhor. Essas são condições, irmãos, para nós entrarmos com intrepidez na presença do Senhor. Irmãos, eu acho que esse é o caminho, tá? Eu queria colocar aqui, irmãos, algumas frases que nós lemos essa semana no livro do irmão Gregory Friesel, o livro chamado Retorno à Santidade. Por coincidência, né? Nós estamos tratando sobre esse assunto no grupo familiar. Coincidência, né? O senhor não tem nada é coincidência. O Senhor sabe o que nós estamos precisando, irmãos. E o Senhor, através desse livro, dessa epístola de João, Ele quer nos introduzir a comunhão, a comunhão com Ele. E um dos caminhos, vamos ver algumas outras coisas nesse livro, mas um caminho é a questão da santificação. Então eu queria ler algumas frases que nós lemos nesse livro, irmão, que nos encorajou, nos afetou bastante e mexeu bastante conosco, tá? Ele diz o seguinte, ó: a busca séria pela santidade é o âmago da oração poderosa e do despertar espiritual. Vou falar de novo, irmãos. A busca séria pela santidade é o âmago da oração poderosa e do despertamento espiritual. Então, irmãos, são alguns temas que nós desejamos e buscamos diante do Senhor, né? A gente sempre fala, né, que o Senhor possa dar um despertar espiritual para a igreja
para que Ele possa dar um despertar espiritual na nossa vida individual e também na coletiva, né? Que as nossas orações sejam respondidas, né? Isso é genuíno e nós buscamos isso do Senhor, mas o que está por trás disso, irmãos? O que está por trás disso é a nossa busca séria pela santidade, né? Para que a oração tenha poder, para que o Espírito possa agir e se mover na nossa vida. Não é verdade, irmãos? Não tem sentido? Olha, eu vou falar mais algumas coisas aqui para vocês. Ó. A falta de uma purificação profunda não nos permite ver os refinados pecados inconfessos. Olha que frase, irmãos. A falta de uma purificação profunda não nos permite ver os refinados pecados inconfessos, aquelas coisas pequenininhas que nós nem desconfiamos, nem achamos que são pecados e que não foram confessados, irmãos. Mas quando nós buscamos essa purificação profunda, né, de se abrir totalmente para o Senhor começa a revelar, porque Deus é luz, não é? Ele vai te iluminar, Ele vai te expor em algumas situações, irmãos. Outra aqui, ó. Falha em enfatizar a purificação plena nos leva facilmente ao trabalho febril, porém sem poder do Espírito Santo, irmãos. Isso aqui é algo que a gente sabe que é verdadeiro, né, irmãos? Nós podemos fazer uma obra, nós temos capacidade muito grande de fazer coisas, podemos fazer muitas coisas, temos capacidade para isso, tá? Mas se nós não estivermos purificados, irmãos, esse trabalho ele vai acontecer, porém sem o poder do Espírito Santo. Isso é verdadeiro, irmãos. Isso é verdadeiro. Nós precisamos estar puros diante do Senhor para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na nossa vida, agir através de nós, e o que nós fizermos vai ser abençoado por Deus. O trabalho na força humana alcança a mente das pessoas, mas não o coração. E o que nós queremos, irmãos, é alcançar o coração das pessoas. Um coração impuro é a causa da nossa fadiga espiritual e falta de poder movedor de montanhas. Olha só que lindo, irmãos. E triste ao mesmo tempo, né? Um coração impuro é a causa da nossa fadiga espiritual. Irmãos, nós temos que olhar isso diante do Senhor, né? Se nós nos cansamos, estamos cansados espiritualmente, estamos fatigados espiritualmente, irmãos, não é o caso de nós procurarmos diante do Senhor se nosso coração não está impuro. Estamos sem força, sem energia espiritual. A fonte maior desta fraqueza, dessa fadiga, irmãos, pode ser um coração impuro. Então está na hora, irmãos, de nós buscarmos diante do Senhor. Talvez a falta de santidade, irmãos, pode ser a razão, talvez predominante, pela qual Deus ele esteja retendo a sua mão, né? Isaías 59 fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isso é verdade? É verdade, irmãos. O Senhor se afasta de nós, Ele não nos abandona, porque nós somos filhos dEle, mas Ele se afasta, Ele cria uma certa distância de nós, né? Nós também temos um versículo lá de 2 Crônicas, que nós conhecemos bem, 2,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Deixa eu pegar ele aqui para ser fiel aqui, ó. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, a promessa é que o Senhor vai nos ouvir, irmãos. Tiago, olha só, fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Olha que versículo tremendo, irmãos. Confessai os pecados, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sejamos curados, irmãos. A gente muitas vezes fala, né, irmãos, que nós às vezes estamos machucados, estamos doentes, né? E talvez realmente nós estamos enfermos por falta de perdão, por falta de confessar, por falta de nós orarmos uns pelos outros. Isso é o que diz a palavra, irmãos, nós não estamos inventando nada, né? Hebreus 12, 14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Então aqui, irmãos, nesse versículo, a gente acaba juntando todas as coisas, né? Segui a paz com todos e a santificação. Paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo nos mostra muito claramente, irmãos, que o nosso caminho para a presença do Senhor, para ver o Senhor, para participar da sua comunhão, é a paz com todos e santificação. A santificação, irmãos, ela não é um conceito doutrinário, não é um conceito religioso, irmãos. Santificação é a vida do nosso Senhor Jesus agindo no nosso viver, irmãos. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê humildade, nos dê, às vezes, até intrepidez realmente para nós termos a coragem, não de entrar de maneira qualquer na presença de Deus, mas intrepidez e essa intrepidez para nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, para que o nosso coração seja purificado, irmãos, porque o que nós queremos, tá, não é ficar tratando de pecados, tratando das nossas faltas e das nossas falhas. O que nós queremos, irmãos, é estar na presença do Senhor. Nós queremos estar em comunhão com o Senhor. E a condição para isso, irmãos, é que a gente trate o nosso coração. Trabalhe o nosso coração, trabalhe a nossa consciência, a pureza, para que esse caminho realmente esteja aberto, irmãos. Nós queremos a comunhão, tá? Nós queremos. E porque nós queremos, vale a pena, irmãos, vale a pena nós nos derramarmos diante do Senhor, nós orarmos, nos arrependermos, confessarmos e ir para a presença dEle, para que nós possamos estar juntos com Ele, né? Vivendo a alegria da Trindade juntamente com a humanidade, né? Essa dança eterna, essa alegria eterna de estar na presença do Senhor, onde Ele é luz, onde Ele é paz, onde Ele é amor, onde aí sim podemos desfrutar tudo o que Ele é. Tudo o que Ele é está disponível na presença dEle, irmãos. Vamos para lá? Vamos para lá? Então vamos preparar nosso coração para entrar na presença do Senhor com intrepidez. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.